Olá, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, chegando para mais uma Terça da Mãe Coach. Hoje nós vamos falar sobre as habilidades que uma mãe precisa desenvolver para se tornar uma mãe melhor do que já é. Vamos lá, quem está chegando vai me dando um oizinho aqui no chat, me sinalizem se vocês estão me ouvindo bem, se está tudo bem com a luz, com o som, estão me ouvindo, estão me vendo. Já vão distribuindo essa live para mais pessoas que estejam curiosas em saber o que a gente está conversando aqui nas lives das terças da Mãe Coach. Vamos lá, estou esperando vocês. Boa noite para quem está chegando. Boa noite, pessoal. Para quem está chegando, coloca aqui nos comentários hashtag Cheguei Agora. E para quem já é minha seguidora, para quem já me acompanha aqui nas lives, coloca Sou Mãe Coach. Hashtag Sou Mãe Coach para quem já é minha seguidora e para quem está me conhecendo hoje, quem está chegando hoje, hashtag Cheguei Agora. Vamos lá, boa noite. Sinalizem se está tudo bem. Estão me ouvindo bem? 9 horas em ponto. Então vamos começar a live. Eu sou, para quem não me conhece, eu sou a Andréa Muniz, sou orientadora educacional, graduada em orientação educacional, pedagogia e orientação educacional, especialista em psicopedagogia, em tecnologia da informação e comunicação e educadora parental. Então, para quem está chegando agora, sejam muito bem-vindas, mães, pais, filhos, sejam muito bem-vindos aqui na Psicopedagogia Educacional. Hoje é a nossa segunda live do ano, segunda live de janeiro. Todas as terças, nesse mesmo horário, a gente está com as lives, as terças da Mãe Coach. Então, hoje nós vamos falar são 10 habilidades, nós vamos falar de 5 habilidades que uma mãe precisa desenvolver para se tornar uma mãe melhor do que já é, para se tornar uma mãe coach. Me sinalizem aqui se vocês estão me ouvindo bem, se está tudo ok, com o som, com a imagem. Bom, na semana passada, a gente conversou, nós iniciamos o nosso bate-papo das terças da Mãe Coach, nós iniciamos a conversa falando um pouquinho o que é ser uma mãe coach, como se tornar e o objetivo de ser uma mãe coach. Nós conversamos a respeito. Ai, obrigada por me sinalizarem que estão ouvindo bem. Primeiro a gente entendeu o que é o coach, né? A palavra coach significa treinamento, treinar. Então, por isso essa nomenclatura de ser uma mãe coach, uma mãe que treina, uma mãe que treina a sua família, o seu filho, a sua casa. E no final da live, que a proposta dessas lives das terças da Mãe Coach é sempre a gente colocar a mão na massa. Então, quem ficar comigo aqui até o final, obrigada, enviando aviãozinho, pessoal, muito obrigada, Fábio, minha prima querida, beijo em todos aí em Cascavel. Quem ficar comigo até o final da live, como foi na semana passada, a gente fez uma atividade prática, disponibilizei, eu fiz com vocês ao vivo, uma atividade para vocês já entrarem em ação em casa, fazendo com seu companheiro, com a sua companheira, com seus filhos, e já começar a fazer essa movimentação familiar, da terça, né, da mãe, de ser uma mãe coach. Então, a proposta é para essas mães que trabalham fora, as mães que são do lar, as mães que estão em home office, as mães que estão tendo, assim, aquela dificuldade. A gente sabe que esses 2 últimos anos as crianças ficaram muito em casa e foi bem difícil emocionalmente também para as nossas crianças, para nós adultos. Não foi fácil, imagina, para as nossas crianças. E a questão da birra, a questão do choro, a questão do não entender. Então, tudo isso acabou desestruturando alguns grupos familiares. Eu vejo as famílias que me procuram assim, e eles vêm com essa queixa, né, de não estar conseguindo conduzir
a sua família de uma maneira que gostaria. E é o que eu digo sempre, assim, que a gente não tem que ter medo. A gente, enquanto mães, né? Eu disse semana passada que eu não sou mãe biológica, mas sou mãe de coração de todos os meus alunos, de todas as crianças que passam por mim todos os anos. E eu sempre digo assim, para não se cobrarem tanto e não se culparem. Não deu certo hoje, vamos fazer novamente. Então para, respira fundo e faz novamente. E a proposta das terças da Mãe Coach é justamente isso. A gente ter eu poder proporcionar e ajudá-las até esse momento aqui desse bate-papo, dessa conversa, a não esquecer que antes de serem mães, vocês são mulheres, e são mulheres, as mulheres mães são mulheres mais do que especiais, porque conduzem uma família, conduzem uma casa, conduzem a sua própria vida. Então, não esquecerem disso, que antes de serem mães, vocês são mulheres, então de ter esse autocuidado, de ter esse momento para leitura, esse momento para reflexão, essa divisão com o seu parceiro, com a sua parceira em casa é muito importante. E nada melhor do que a gente ter um pouquinho mais esse conhecimento, dessas habilidades para a gente ir desenvolvendo e se tornar uma mãe melhor do que vocês já são. Com certeza é essa a minha proposta, de poder estar aqui ajudando vocês nessa conversa, nesse bate-papo. Para quem está chegando agora, bem-vindo à live das terças da Mãe Coach aqui na Psicopedagogia Educacional. A atividade que nós fizemos na semana passada era para vocês pensarem, a gente fez no final da live, então quem ficar até o final a gente vai fazer outra atividade hoje, não se preocupem de querer anotar, porque a live vai ficar gravada, depois vocês podem rever e poder colocar em prática as ferramentas, as atividades em casa com a sua família. Na semana passada, a atividade que nós fizemos era de vocês imaginarem que mãe que vocês querem ser para o filho, para os filhos de vocês. Mas pensarem só nas coisas boas, nos momentos positivos que vocês têm, nos momentos de alegria. E listar que mãe que vocês querem ser para os seus filhos. Fazer isso com o seu companheiro e perguntar e fazer essa atividade com a sua criança em casa. E perguntar para eles que tipo de filho eles querem ser para vocês. Então, essa foi a atividade da semana passada. Quem não participou da live, dá uma olhadinha ali no feed, a live está gravada. Deem uma assistida na live, lá no final tem atividade, a gente fez um momento de relaxamento, de concentração bem legal. E façam, coloquem em prática em casa, que vocês vão se surpreender com as respostas, tanto do seu companheiro, da sua companheira e do seu filho, do seu adolescente em casa, e se emocionarem com o tipo de filho que eles sonham em ser para vocês, mães. Quem participou na semana passada, deixa aqui no comentário como é que foi. Obrigada, Fábio. Como é que foi essas atividades? O que vocês escutaram? Quem não faz durante a semana e depois me manda no direct. Eu quero poder participar desses momentos maravilhosos, assim, da parte prática, de pôr a mão na massa mesmo. Essa live, essa proposta das terças da Mãe Coach é baseada no livro A Mamãe Coach, da Lorraine Thomas. Então tá aqui a capa do livro. Então a proposta das terças da Mãe Coach é justamente essa, baseada no livro da Lorraine. Algumas me perguntam, da onde tu tirou essa ideia da Mãe Coach? Não, a gente estuda muito. E então são propostas assim dessa psicóloga maravilhosas e que eu estou trazendo aqui para vocês com algumas ferramentas para pôr em prática, para pôr a mão na massa. A Lorraine coloca no livro, né, que existem 10 habilidades que a gente, enquanto mãe, precisa desenvolver e desenvolve no dia a dia, e vocês desenvolvem no dia a dia e não se dão conta. Nós temos 10 habilidades para serem desenvolvidas para a gente se tornar uma mãe melhor do que a gente já é, né? Se tornar uma mãe coach. Hoje nós vamos falar das 5 primeiras habilidades. Então, se passar um pouquinho de 1 hora, que eu costumo cuidar assim para não passar. O Benjamin quer ser um filho legal e bonzinho. Que amor, que amor. A Fábio é mentora de organização de casa e
em fevereiro, março, ela estará aqui conosco como convidada também para poder falar um pouco da experiência dela como mãe com o Benjamin. Então, já estou dando um spoiler aqui, fazendo um convite para a Fábio já ao vivo, Fábio. Mas a gente conversa depois no privado, com tempo, com calma, que eu sei que teus horários é bem restritos, assim, bem complicados. Bom, a Lorraine também coloca assim que toda mãe, todo pai pode e é um coach, pode ser um pai e uma mãe coach e desenvolve essas habilidades. Né? No momento, enquanto mães, eu falo direto para as mães, que as que mais me seguem aqui no Instagram, que me acompanham, mas os pais também estão convidados, chamem seus companheiros e suas companheiras para estarem aqui nas terças da Mãe Coach, que isso também é de grande valia, essa escuta para eles também, e poder estar ajudando vocês nessa rotina diária, nessa organização da casa. E a gente sabe, sim, que enquanto mãe, né, essas funções de mãe e organiza a vida do filho, a rotina, a casa, o trabalho, o home office, enfim, ou quem não está trabalhando, cuidar da casa, né, já é uma atividade também. E a Lorraine coloca assim que é sobre ser a mãe coach, é sobre criar e cuidar de uma família. É tornar a família, é tornar essa organização diária mais leve, mais feliz, mais criativa, sem aquele peso da responsabilidade de ser só da mãe, sem aquele peso e aquela culpa de não deu certo hoje. Vai dar certo? A gente não tem essa resposta. Essa é uma proposta e que a gente tem que fazer sim diariamente, a gente tem que tentar, repetir, errou, vai de novo, mas assim, eu não dou essa garantia para vocês que a gente desenvolvendo essas 10 habilidades, que nós vamos nos tornar as mães perfeitas, que não vai ter birra, que não vai ter choro, que não vai ter problema nenhum em casa. Primeira coisa, assim, o ser humano, né? O ser humano está sempre em busca de melhorar. Então, diariamente, a gente está aprendendo, a gente está buscando e recomeçando. Então, é o que eu disse na semana passada, assim, e frisei bem, assim, não se culpem. Não se culpem se tiver uma ferramenta, tiver uma atividade que a gente vai aprender aqui juntas e não deu certo, faz de novo. Observa o seu filho. Vê uma outra maneira de conduzir essa atividade, de melhorar a relação familiar, a relação mãe, a relação pai, a relação filhos. Então, esse é o objetivo maior de ser uma mãe coach, de tornar as dificuldades que acontecem no dia a dia, de tornar mais leve. E não esqueçam que nós, né, vocês mães, são um exemplo vivo, o espelho dos filhos de vocês. Então, essa é uma grande responsabilidade que mãe e pai têm, né? E a gente tem que pensar que tem famílias que são duas mães, famílias que é composta por dois pais, família que é composta só pela mãe solo ou pelo pai. Mas isso não diminui a responsabilidade de ser uma mãe, um pai presente, de ser uma mãe, um pai exemplo número 1, com os nossos defeitos, sim. E os filhos, as crianças têm que entender que o ser humano tem defeito, tem qualidade, mas que a gente pode melhorar e pode tornar a caminhada mais leve. Mas como assim, Andréia? Caminhada mais leve? Como assim treinar o nosso filho? Na verdade, a proposta é nos treinar enquanto adultos. A gente já passou por essa caminhada, por essa etapa que a criança, que o adolescente está passando, essas descobertas, o não entender muitas coisas, essa mistura de sentimentos. Então, na verdade, a gente, enquanto adulto, enquanto mãe, a gente tem essa responsabilidade da gente regular as nossas emoções e da gente nos treinar e de passar os nossos valores da forma mais leve e mais clara possível. E deixar claro, sim, para os nossos filhos que nós somos pai, que nós temos esse direito e esse dever de conduzir os nossos filhos. E que eles estão no papel de filhos, e que eles são crianças, e que eles estão se desenvolvendo.
e que eles vão ter mais erros e acertos do que nós enquanto adultos. Então, essa nomenclatura, esse nome coach, esse significado de treinar, de treinamento, é para nós enquanto adultos, para a gente passar o melhor para os nossos filhos. Bom, então vamos começar com as habilidades, né? Que a nossa live de hoje é falar um pouquinho das cinco primeiras habilidades, são 10 habilidades, por isso que nós temos a parte 1 e a parte 2 da live. São 10 habilidades de se tornar uma mãe coach. Temos um pai aqui presente, Everton. Seja bem-vindo, meu primo também. Que bom, que bom. Essa live também, não só para as mães coach, mas para os pais coaches também, né? De se tornarem melhores do que vocês já são. A primeira habilidade é ter consciência de que você é o exemplo número 1 para o seu filho. Então a Lorraine coloca no livro, assim, de observar diariamente o nosso filho, mas observar não no sentido de estar julgando, de estar analisando, mas apenas observá-lo para conhecer melhor o filho, para poder conduzir da maneira mais assertiva, da maneira mais carinhosa, conduzir essa descoberta, esse crescimento, essa construção da personalidade da nossa criança e do nosso adolescente. E nessa hora da observação, a gente não pensar nos hábitos ruins, no que ficou, no que está negativo, vamos eliminar. E façam um ritual. Coloquem no papel todos esses hábitos negativos, não só do seu filho, mas da sua companheira, do seu companheiro, da sua criança, do seu adolescente em casa. Então, isso é muito importante, né? Quando a gente escreve, quando a gente vivencia, a gente dá mais força para aquilo que a gente está se propondo a fazer. Então, é como aquela carta que muitos fazem, eu pessoalmente, né? Eu faço uma carta, eu escrevo uma carta para mim mesma todo início de ano, para abrir lá no final do ano, com o que eu desejo para o ano que está começando, para o que eu sonho e o que eu desejo, o que eu almejo, o que eu desejo fazer naquele ano. E isso é um ritual. E eu faço com tanta fé, com tanto amor no meu coração, que eu consigo. Não consigo tudo, porque eu coloco todos os sonhos que eu tenho, que eu gostaria de realizar naquele ano. Mas uma boa parte eu consigo realizar sim. E toda vez que dá aquela vontade de desistir, eu lembro da carta que eu escrevi e do que eu coloquei, do que me comprometi comigo mesmo, assim, o que eu me comprometi, o que eu escrevi na carta. Então façam esse ritual individual, ou até mesmo com seu companheiro, com a sua companheira, com a sua criança em casa. Escrevendo os hábitos ruins que vocês desejam eliminar enquanto família. A casa da gente, a família, é um lugar sagrado. Então, nada melhor, nada mais justo do que a gente sentar em família e resolver e reorganizarmos juntos. O que está ruim? O que está difícil? Como podemos fazer para melhorar? Então, façam esse ritual. Escrevam tudo, rasguem, perguntem para suas crianças, seus adolescentes, como é que a gente pode eliminar agora, nesse instante que a gente escreveu que não está muito legal. A gente vai queimar, a gente vai rasgar, para depois começar a fazer essa movimentação através das atitudes, através do exemplo. Não esqueçam que pai e mãe é o exemplo número 1 dos seus filhos. Então, e isso, principalmente para a criança é muito lúdica, a criança é muito do fazer, e isso faz uma grande diferença e é muito significativo para a criança nesse momento de fazer esse ritual. Não esqueçam também de incentivá-los sempre, sempre. Incentivá-los que eles são os melhores filhos. No momento da birra, não é o momento de perguntar o porquê que está chorando, o que aconteceu. Apenas abrace, encoste coração com coração e mostre para o seu filho que vocês estão ali. E que vocês estão entendendo que eles estão tristes, que eles estão com medo, que eles estão bravos. Mas que vocês estão ali. Deixe se acalmar. E depois vocês
puxem para conversa, por que você estava triste, o que aconteceu. Então, exemplo número 1 do seu filho. Essa é a primeira habilidade que a Lohane coloca. É um momento também, uma maguinha aqui, gente. Aqui em Criciúma tá um calorão, eu sei que em Porto Alegre também tá muito quente. Quero saber como é que tá aí na cidade de vocês, em Cascavel. Tem pessoal de São Paulo, como é que tá aí o tempo? Porque aqui tá muito quente. Priorizar os seus valores, né? Enquanto mães, enquanto exemplo número 1, enquanto mães, enquanto pais, vocês são exemplo número 1, então priorizem e mostrem de uma maneira leve os valores que a família tem, os valores sagrados de vocês, os valores enquanto pais, os direitos e deveres enquanto pais, enquanto filhos. Pai e mãe, eles estão ali para dar todo o suporte emocional, dar todo aquele apoio para a criação dos filhos. Habilidade número 2, se tiverem pergunta, pessoal, vão colocando aí no chat, vão perguntando, se não quiserem perguntar agora, me mandem no direct, eu vou adorar interagir com vocês, depois ali nos stories também, eu vou deixar uma caixinha de perguntas que eu quero saber o que vocês estão achando, qual a dúvida de vocês, podem ir conversando ali, pode ir colocando no chat. Habilidade número 2 que a Lohane coloca é ter uma visão positiva sobre disciplina. Tem muita gente que acha que disciplina é castigo. Disciplina não é castigo. Mas está tudo bem se acharem que a disciplina é castigo. Se a gente parar para pensar assim, no tempo dos nossos avós, dos nossos bisavós, a conduta, o ensinamento, o ensino era diferente, era um ensino mais rígido, mas era o melhor que eles podiam fazer. Era informação e foi a criação que eles tiveram. E tá tudo bem. Mas hoje a gente está num outro... A gente tem muita informação que naquele tempo eles não tinham. Então, muitas coisas mudaram. Antigamente, não se tinha o espaço, o filho não tinha o espaço de conversar, de questionar com a sua família, com seu pai e com a sua mãe. E hoje a gente tem essa oportunidade de sentar com os nossos filhos, sim, de ter uma conversa clara, uma conversa aberta. Isso é disciplina. Não é o não pelo não, o castigo, não quero, não pode estar de castigo. Não. A criança, ela processa muito melhor o positivo do que o negativo. Então, ao invés de vocês ficarem só no não e no lado negativo, converse com sua criança. Converse e mostre o lado positivo de não fazer tal coisa. Lohane coloca assim, estabeleça limites. Todos nós, adultos e crianças, a gente precisa de limite. A gente precisa de limite em casa, a gente precisa de limite no trabalho. Com a criança não é diferente. E a diferença é que nós, adultos, já temos um discernimento, que a criança ainda está em construção dessa busca. E a criança vai testar? Vai. Eles vão testar até onde eles podem ir. E cabe a nós, a mãe coach, o pai coach, a mostrar para eles o caminho, o que dá e o que não dá para fazer. A criança, aquela criança que tem bem claro o limite, o que pode, o que não pode ser feito, ele se torna uma criança, um adolescente, um adulto mais seguro, mais feliz, mais autoconfiante, mais amigo do pai e da mãe. Aquela família que proporciona rodas de conversa, reuniões de família semanal, quinzenal, a movimentação é diferente. E é um momento, sim. Até no meu feed tem depois eu coloco nos stories ali, tem uma live que eu falo da reunião de família, que a partir dos 4 anos a criança já pode participar, já consegue estar ali né, falando o que gosta, o que não gosta. E, gente, para famílias que ainda não fizeram, que não tiveram essa oportunidade de
de fazer a reunião em família, façam. Façam, que vocês vão se surpreender com as sugestões de melhorar alguma coisa que não está legal em casa, ou alguma coisa que aconteceu naquela semana, naquele mês. Então, escutem os filhos de vocês, que vocês vão se surpreender com as sugestões e as ideias que eles têm. Demonstrar o limite para a criança mostra para eles a preocupação enquanto pais vocês têm com eles. Então, não é no sentido de mostrar o limite punindo ou julgando, e sim de mostrar até onde eles podem, o que é legal, o que não é legal, a preocupação que vocês têm quando eles crescerem. Então, aonde vão, onde não vão, tem que ter hora para chegar em casa? Tem que ter hora. Eles têm que saber que eles têm um horário para sair, um horário para chegar, tem locais que não vai ser adequado deles irem. Isso é mostrar o limite com amor, com firmeza e com gentileza. E não simplesmente dizer não vai, não pode, mas mostrar o caminho correto. É mostrar esses valores, é interagir com eles, é estabelecer regras de uma maneira gentil. Lohane também coloca nessa habilidade que é bom a gente estabelecer um limite de cada vez. Então, da gente trabalhando, da gente desenvolvendo em casa, com a família no modo geral, um limite de cada vez. Não deu certo na primeira vez? Não vai dar. Façam de novo. Propõe uma atividade diferente para que a criança possa entender a disciplina, que a criança possa entender o que é legal e o que não é legal de fazer. Habilidade número 3, ser uma mãe calma. Gente, respirem fundo e repitam comigo. Eu sou uma mãe calma. Tem dias que a gente tem vontade de sair correndo, tem dias que a mãe tem vontade de sair gritando e dizer chega, eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer, eu tô estressada. Foi o que eu disse lá no início da live. Antes de serem mães, vocês são mulheres. Mulheres poderosas, empoderadas. Mulheres coach que se tornaram mãe coaches. Então, tem que, estabelecendo esse limite como habilidade número 2, tem que deixar claro para o seu filho que agora é o momento a mãe quer ficar um pouco sozinha, é o momento que a mãe tem para fazer a unha, é o momento que a mãe tem para fazer uma leitura, para ler uma revista, para pintar o cabelo, para descansar. Aproveita e faça a proposta. Lembra da habilidade número 1, que a gente é o exemplo, mãe é o exemplo número 1 do filho. Então, aquela família de leitores, o momento que tu for, é extremamente importante ser uma mãe calma, ajuda bastante no processo. Exatamente, Carolina. Essa habilidade número 3, ser uma mãe calma, isso faz toda a diferença. Por a gente ser o exemplo número 1 e sermos, né, e a mãe ser o espelho do filho, se a gente falar gritando, ele vai aprender que é só gritando que resolve as coisas. E ele vai devolver. Ele vai te questionar nos berros, vai te questionar gritando. Então, ser a mãe calma, sim, de mostrar para eles que não é no grito que a gente resolve. Então, respira fundo e coloca para ele que vocês também precisam desse tempo. Que assim como eles têm um momento que eles querem brincar, que eles querem jogar bola, que eles querem estar no tablet, que eles querem pintar, que vocês também, que a mãe também tem esse direito, também quer esse momento de estar fazendo as coisas dela. O pai também, né? Eu não posso esquecer que temos um pai aqui nos assistindo. Mas assim, vocês enquanto casal, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto 2 pais, enquanto 2 mães, de se organizarem, de vocês terem esse momento de qualidade com os filhos de vocês juntos e um momento de qualidade só com o pai ou só com a mãe, com um e com o outro no individual, para que o outro esteja também livre para poder fazer as suas coisas, para ter esse autoconhecimento, para ter esse empoderamento e a gente não esquecer
que nós somos mulheres e homens antes de nos tornarmos mães e pais. Então, repitam comigo mais uma vez. Eu sou uma mãe calma. Esse é um mantra, gente. É um mantra que a gente tem que fazer todos os dias. Eu sou uma mãe calma. Não é fácil. Então, há 2 anos atrás, que começou toda essa loucurada, que eu não gosto nem de falar muito, foi difícil para todo mundo, foi muito difícil. E a gente se reorganizar enquanto família, todo mundo, 24 horas do dia junto, home office, família, casa, marido, esposa, a gente acabou desenvolvendo um estresse que muitas vezes a gente nem se reconhecia. Meu Deus, eu não estou me reconhecendo, estou tão estressado, o que está acontecendo? Então, essa habilidade de ser uma mãe calma é fundamental. Como eu disse ali, a mãe é o espelho, então se a gente falar baixo, ele vai entender e vai aprender que tem que conversar baixo, que tem que falar assim para a mãe e para o pai, se eu não gostei de tal coisa. Mas que bom se ele puder sentar e dizer, mãe, eu não quero, por causa disso eu não gostei. Do que sair gritando, eu não quero, eu não gostei, eu não vou mais ser teu amigo. Entendem? Isso faz sentido para vocês? De respirar fundo. Tem um livro que é O Cantinho que Acalma. Eu vou colocar depois nos stories a capa desse livro, que tem essa proposta de montar com a criança um cantinho da calma, para quando ele não estiver bem, quando ele estiver estressado, dele ir para aquele canto. E a proposta do livro é montar com jogo, com almofada, com o que ele quiser, assim, com elementos, com objetos que tornem ele, né, que eles se sintam bem, se sintam calmos. E por que esse cantinho tem que ser só da criança? Por que não pode ser um cantinho da família? De quando o pai não estiver legal, quando a mãe não estiver legal, vai pro cantinho. Olha o exemplo. Olha o exemplo do que a mãe e o pai tá dando. Eles vão entender, a minha mãe hoje não tá muito legal, ela tá lá no cantinho da calma. Sim, Fábio, eu vou colocar a capa desse livro, é uma capa preta, assim, eu vou colocar, é uma história infantil muito legal, assim, muito legal. E com certeza isso ajuda a diminuir o estresse, assim. Então, o estresse familiar não é só o estresse da criança. Então, quando a proposta dessas terças da mãe coach não é só com o seu filho, a sua filha, sua criança ou adolescente. A proposta das terças da mãe coach é o autoconhecimento. É o nosso nos treinar para a gente poder dar esses bons exemplos para os nossos filhos. Então, é o exemplo para o pai, para a mãe, para os avós, porque a gente não pode esquecer que a gente, antes de ser mãe, a gente é filho. Então, e a gente também tem que dar o limite, sim, para pai e mãe, com certeza. Então, essa proposta das terças da mãe coach é justamente isso, da gente fazer um autotreinamento, um autoconhecimento e poder desenvolver no nosso ramo, na nossa casa, no nosso seio familiar. A Lorraine coloca que manter a calma nos momentos desafiadores é o mais difícil. É o mais difícil. Principalmente a mãe que trabalha fora ou que está em home office, está estressado, está preocupado, está terminando alguma atividade, algum trabalho e a criança chega naquele boom. E aí, qual é a primeira coisa que a mãe fala? Só um pouquinho. Agora a mãe não pode. Gente, respirem fundo. Vocês vão falar que agora a mãe não pode, mas de uma maneira mais calma, uma maneira num tom baixo, sério, com gentileza e com firmeza, para eles entenderem que agora não é o momento. E retomem, terminem o que vocês estão fazendo e retomem com a sua criança, com o seu filho, o que era, o que estava acontecendo, o que ele queria falar naquele momento, que a mãe não podia ouvir, não podia estar naquele momento dando essa atenção que ele queria. E não tentem analisar a criança, as atitudes da criança com um olhar de adulto. A gente, como eu falei, a gente já passou por esse processo de criança, adolescência até chegar à fase adulta. Então tentem
chamem, tragam a sua criança interior e olhem aquela dificuldade, aquele estresse com os olhos de uma criança. Tentem se colocar, a empatia, se coloquem no lugar deles. Tentem entender da maneira que eles estão entendendo. Isso faz toda a diferença. Coloquem aqui para mim se faz sentido isso para vocês. Por isso a proposta de coach, por isso que eu sempre trouxe na live passada, vou trazer nas próximas lives, o significado. Eu tenho 2 professoras aqui, 2 professoras em inglês, então se eu estiver errada, por favor, me corrijam, a Mariana e a Fábio. O significado do coach, que é treinamento, treinar. Então a gente tem que se treinar, nós temos que ser nossa própria coach para poder treinar e desenvolver essas habilidades também com as nossas crianças e o nosso adolescente. Habilidade número 4. Ser uma ótima ouvinte. Gente, vocês já pararam para pensar? Vocês no local de trabalho de vocês, querendo falar com um colega, com o gerente de vocês, quem é professora com a coordenadora, e eles não estão nem aí. Tu tá ali falando, olha, fulano, eu tô com uma ideia aqui, eu vou dar um exemplo de escola, eu tô com uma ideia aqui, e o fulano tá lá, ó, ah, tá, claro. Cadê o ouvinte? É a mesma coisa em casa. Ser uma ótima ouvinte, essa é a habilidade número 4, desenvolver a escuta ativa. Como é que vocês querem que os filhos de vocês escutem vocês, se vocês não pararem e não ouvirem os filhos de vocês? Como é que eles querem que eles olhem no olho de vocês? Que eu já vi muito assim, olha no meu olho, a mamãe tá falando contigo. Se você não olha no olho do seu filho. Ah, Andréia, mas eu tô em home office, né, o meu filho tá em férias escolares, ele quer 24 horas ali, o dia inteiro, 24 horas a atenção só para ele. Conversem. 5 minutos que vocês vão tirar do tempo de vocês, mas que sejam 5 minutos preciosos. Escutem e coloquem para eles, a mãe está trabalhando, está em home office, você está de férias, você pode ver alguma coisa, fazer alguma coisa, brincar com seu irmão, até a mamãe terminar o que está fazendo. Então, na live da semana passada, eu trouxe a questão do tempo de qualidade. Ah, tem que ter um tempo de qualidade, tem que pegar uma manhã toda e brincar com meu filho? Não. Mas o tempo que tu te disponibilizar para brincar com ele, que seja com ele, que seja um tempo de qualidade. Vou tirar aqui uma coceirinha aqui no olho, gente. Então, que seja um tempo precioso. É 15 minutos, é na hora do intervalo ali do almoço, a hora da gente esticar um pouco a perna, de tomar um cafezinho. O que tu tá fazendo? Tá montando um quebra-cabeça. Ah, mamãe, olha aqui. Então, é aquele tempo de qualidade. E é nesses momentos preciosos que vocês vão conversar, que vocês vão ouvir o que eles têm a dizer. Principalmente as histórias da escola, gente. Para nós, pode ser uma bobagem o que aconteceu na hora do intervalo, alguma história que eles têm para contar. Gente, prestem atenção e deem ênfase ao que eles têm para contar e vibrem com eles. Uau, que legal, você conseguiu. Sério, aconteceu isso com seu colega? O que você fez? O que você acha que poderia ser diferente? Vocês já estão o quê? Conversando com eles, vocês estão conhecendo a personalidade que eles estão desenvolvendo, vocês estão conhecendo os valores que eles estão trazendo para a vida, para a caminhada deles. Vocês estão já vendo o adolescente que eles estão se tornando e o adulto que ele vai se tornar. Quem tem filho adolescente em casa, a gente sabe que tem uma fase que eles ficam mais quietos, que eles ficam no quarto, que eles não querem contar nada. Não, a mãe não pode saber. Tem aquela fase da criança que eles contam tudo. E tem aquela fase do adolescente que eles se fecham.
e depois eles vão se soltando. E, gente, estudos indicam que a adolescência, a maturação cerebral tá demorando mais. Então, o adolescente, a idade de adolescente ali está indo até aos 25 anos. Emanuele colocou aqui, na hora de cozinhar, arrumar ou escolher algo. Ótimo, ótimo, Emanuele. É justamente isso. Na hora das refeições é o melhor momento da família desenvolver essa escuta, essa conversa ativa. A Emanuele também, ó, spoiler, minhas convidadas para as próximas lives estão aqui, que bom. Emanuele também. A minha colega de curso, a gente já fez uma live juntos no Instagram dela, assim como eu fiz com a Fábio Freire também, que elas me convidaram. E agora para fevereiro a gente vai ter convidados a Emanuele, a Fábio. Então tem muita coisa legal para acontecer. Ainda mais fevereiro, que é o meu mês, né? É o mês especial, é o mês assim que as coisas acontecem, que as mudanças boas na minha vida sempre acontecem, sempre em fevereiro. Mas isso eu conto numa outra live. Voltando ali para a nossa habilidade número 4, de ser uma boa ouvinte. E nesses momentos do almoço, da janta, dos momentos que vocês estão ali na alimentação, preparando o alimento, conversando, é o melhor, exatamente. Sentar à mesa gera muita conexão. E sentar à mesa, uma mesa posta, como a Fábio ensina nos cursos dela e no Instagram dela, então o pessoal acompanha ali, sigam a Fábio. Sentar à mesa, com uma mesa posta, e ter essa conversa, olhar no olho, que conexão, né? Que conexão valiosa e única. E desliguem a televisão, esqueçam o celular, né? Olhem no olho do seu companheiro, da sua companheira, pergunta como foi o dia do seu marido, da sua esposa. Perguntem para o seu filho, explorem, é o momento de vocês explorarem a sua criança, o seu adolescente. André, mas meu filho adolescente, ele não quer sair do quarto, ele quer comer no quarto. Combinações, façam combinados. Ou pelo menos agora, na hora da nossa janta, do nosso almoço, do nosso café, vamos sentar, vamos tomar um café juntos, vamos conversar. Então, é uma questão de combinar, não impor nada, mas mostrar, assim, que tem um limite, assim como vocês estão respeitando o momento deles enquanto adolescentes, estarem mais quietos, mais no quarto, sempre olhar e vigiar, é o que eu digo. Então, sempre com esse olhar atento de pai e mãe, mas façam essas combinações, deem esse limite com amorosidade, com firmeza e gentileza, de poder tirar esse adolescente do quarto, de fazer uma proposta para eles. O que a gente podia fazer hoje sem você estar no quarto? O que você quer fazer? Então, essa habilidade número 4 de ser uma boa ouvinte é justamente onde vocês vão estar desenvolvendo e vão estar cuidando e educando a sua criança, cuidando e educando o seu adolescente. Valorizar o que eles têm para contar, como eu já disse, isso é muito, muito importante. Por mínimo, por uma história que pode ser boba para vocês, mas para eles é tão importante poder dividir isso com o pai, dividir isso com a mãe, com o irmão. Então, não esqueçam, assim. Se vocês querem que o seu filho conte e compartilhe as alegrias, as tristezas, as frustrações, os medos, desenvolvam a habilidade de ser uma boa ouvinte. Contem para eles também como é que foi o dia de vocês, o que foi legal, o que não foi, por que não foi, por que foi. Desenvolva também a escutativa da criança em relação aos pais. Então, tem pais que chegam até mim e eles dizem: ai, Andréia, o meu filho não me ouve, como é difícil, ele não... Eu falo com ele, parece que ele tá viajando, assim, tá em outro mundo. E eu pergunto: e você? Você ouve? Você escuta o seu filho? Ou quando ele vem conversar ou te solicitar, tu só diz que não pode agora? Então a gente tem que se perceber e se treinar enquanto mãe coach, enquanto pai coach.
Porque antes da gente estar cobrando alguma atitude do nosso filho, a gente tem que parar e nos perceber qual é a atitude que eu estou ensinando para ele. Eu estou ensinando através do grito? Eu estou ensinando através do não? Faz sentido isso para vocês? Entenderam a proposta das terças da Mãe Coach? Não é de treinar o seu filho, e sim nos treinarmos e nos tornarmos melhores, de vocês serem mães melhores do que vocês já são. Habilidade número 5, nossa última habilidade de hoje. Depois a gente vai fazer uma atividade prática para vocês já colocarem em ação. Como eu disse no início, cada terça eu vou trazer uma atividade prática para vocês já irem colocar em ação. Não deu certo, faz de novo. Não entendeu, me chama no direct. Andréia, eu não consegui, eu não entendi. Será que eu fiz certo? Me chame no direct, eu quero participar e quero ajudar vocês no que for possível. Estou aqui para isso, para a gente poder se ajudar. A habilidade número 5 que a Lohane coloca é ser divertida e não estressada. Então, volta lá na atividade 3. Olha o mantra, sou uma mãe calma. E aproveitar que sou uma mãe calma, divertida e não estressada. E isso é um exercício diário. Eu sou uma mãe calma, eu sou uma amiga calma, eu sou uma colega de trabalho calma. Hoje em dia é tudo tão corrido, a gente acaba ligando no piloto automático, como eu digo, né? As nossas atividades, a nossa rotina diária, a gente acaba ligando no piloto automático e acaba esquecendo de algumas coisas tão simples e tão importantes da gente fazer e da gente demonstrar para o nosso colega, para o nosso companheiro, para o nosso filho, em casa, no trabalho. E como é difícil, né? A rotina, a correria do dia a dia, a gente não perceber isso. Então, a habilidade número 5, a nossa última habilidade de hoje, é ser divertida e não estressada. No momento que a gente, enquanto mãe, enquanto pai, se torna mais leve e divertido, com firmeza e com gentileza, sim, na hora de falar sério, vão falar sério, mas percebam, assim, a harmonia familiar. Percebam como a energia em casa flui diferente. Que às vezes até uma sapequice da criança se torna divertida no final. No momento vai dar aquele susto, aquele choque, não posso gritar, não vou gritar, vou ver o que aconteceu, de olhar no olho, de falar que não foi legal, mas no final acaba sendo divertido. Então esses momentos de estresse que acontece na família, mas de não tornar tão pesado, de não tornar tão difícil. Conhecer as preferências dos nossos filhos ajuda bastante. Emanuele, como? Eu falei na live passada, vocês conhecem a linguagem de amor dos seus filhos? Vocês conhecem a preferência dos seus filhos? Vocês sabem que os seus filhos mais gostam em você? Porque vocês, enquanto mãe, sabem o que vocês gostam mais no filho de vocês. E vocês já perguntaram para eles o que eles mais gostam na mãe deles? O que eles mais gostam no pai deles? Perguntem. É a maneira que vocês não estão fazendo uma brincadeira, propõe uma brincadeira. É a maneira que vocês vão estar ali desenvolvendo os valores. É um momento que vocês vão estar conversando, que vocês vão estar conhecendo e treinando. Um autotreinamento e treinando o seu filho, o seu adolescente para uma vida adulta segura, uma vida adulta autoconfiante, uma vida adulta com autonomia, com respeito, com empatia. Esse é o nosso dever, o dever enquanto pai, enquanto mãe. Comece a fazer menos e aproveitar mais. Então a gente tem várias atividades no dia, isso é fato. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu tenho que dar conta. E, gente, menos estressada, mais divertida e não estressada. Eu tenho tantas atividades para fazer durante o dia. Eu vou ter que acordar 1 hora mais cedo? Sim. Vai ter que acordar 1 hora mais cedo.
Porque senão, tu vai acordar em cima do horário, num horário, sei lá, no horário que tu tá acostumado a acordar, e vai ver assim, ó, eu não vou dar conta. E aí vai gerando o estresse. E a gente vai passando isso para os nossos filhos, para os nossos familiares. E hoje a mãe tá estressada. Hoje a mãe não tá bem. E eles falam. Então, acordem mais cedo. Eu tô em home office. Ontem, hoje, eu fiquei em home office aqui, fiquei em casa. E o compromisso com vocês é todas as terças da Mãe Coach. E o que aconteceu? Eu acordei mais cedo. Gente, eu acordei 4:30 da manhã. Simplesmente, eu não botei relógio despertar, simplesmente eu despertei. E não dormi mais, já comecei a fazer minhas coisas e tô feliz da vida. Então, assim, não digo acordar às 4:30 da manhã, mas tá acostumado a acordar às 7, acorda às 6. Ah, mas eu acordando às 7 eu dou conta das coisas que eu tenho para fazer naquele dia. Mas acorda às 6 para ter um momento seu. O pai para ler um jornal, para tomar um café em silêncio. A mãe para arrumar o cabelo, fazer uma maquiagem mais, né, mais legal, ler aquele livro, ter o seu momento na rotina matinal. Começar o dia tranquila. Tem um livro que eu estou lendo que é Todo Santo Dia. Então, cada dia eu leio um capítulo desse livro e procuro colocar em prática o que eu li naquele capítulo. Também vou deixar aqui para vocês nos stories. É um livro maravilhoso, um livro leve de ler e muito, muito bom. Lorraine coloca que os nossos desafios diários para, né, a questão do tempo, da correria, para a gente tratar com leveza e não se culpar e não se sentir ameaçada. Hoje eu acordei, era para acordar às 6, eu acordei às 7. Não se sintam ameaçados, não deu tempo de fazer tudo. Façam o que tem que fazer, priorizem o que é para aquele dia, que não pode deixar para depois. Peçam ajuda. Essa semana eu coloquei aqui no feed, eu fiz uma postagem da mãe que não pede ajuda. Gente, não tenho medo de pedir ajuda. Não tenho medo. Não tenho medo de pedir ajuda no fato de se sentirem julgadas. Emanuele colocou aqui, organizar as atividades do dia ajuda bastante, até para quando acontece um imprevisto. Ver o que é mais urgente, que podemos dividir com outras pessoas para fazer exatamente. Pedir ajuda. E tem tantas coisas para quem está em home office ou para quem é do lar, e a criança agora em férias escolares, que pode ser feito. E para eles vai ser uma brincadeira. Então peça ajuda, o que a criança pode ajudar vocês, o adolescente que pode ajudar. Propõe de uma maneira mais lúdica, de uma brincadeira, de uma maneira leve, de uma maneira que não seja estressante para vocês e que não seja estressante para o grupo familiar, para o marido, para o filho, para o adolescente. Trate o tempo como desafio e não como uma ameaça, foi o que eu estava falando agora. E o melhor de tudo, sorria. Gente, vocês já pararam para pensar que às vezes chega a gente está numa fila do banco e tem alguém na tua frente ou atrás de ti e estressado. Aí vocês dá aquele sorriso. Ah, André, mas a gente está usando máscara. Sorria com a máscara, porque os olhos vão sorrir. Olha a diferença. Os olhos estão sorrindo. E a gente desarma aquela pessoa estressada. A gente desarma o nosso adolescente estressado, o nosso marido, a nossa esposa, a nossa criança. Senta, sorria, olha no olho, me conta o que está acontecendo. E que não seja aquele sorriso sarcástico, aquele sorriso debochado. Não, mas um sorriso assim, está tudo bem. Não precisa se estressar. Não saiu do jeito que tu queria, mas está tudo bem. A gente vai tentar de uma outra maneira. Percebem? Percebem que essas habilidades da Mãe Coach vocês já têm, vocês já desenvolvem diariamente e às vezes não se dão conta? Faz sentido isso para vocês? Bom, agora quem ficou comigo até o final,
A gente vai para atividade, então, atividade prática, já coloque em prática em casa, depois me contem, me mandem no direct, me conte nos stories, tem o link na bio com o meu WhatsApp, me mande o WhatsApp, mas me contem como é que está sendo desenvolver e fazer essa atividade com a família, né? Com as crianças, com o marido em casa, com os pais, para quem mora com os pais, mas eu quero esse feedback de vocês depois. Não podemos ser tão duros conosco, exatamente. A gente não pode ser tão dura com a gente não pode se cobrar, né, Emanuele? A gente faz um curso de educação emocional e o primeiro módulo é exatamente esse, de autoconhecimento, de saber quais são os nossos valores, as nossas crenças, o que a gente pode ressignificar. E enquanto adultos, todos nós nos cobramos muito. Nós queremos ser pessoas e adultos perfeitos, dar o melhor exemplo para o nosso filho. A gente é o exemplo número 1 do nosso filho, sim. Mas a gente é ser humano e a gente também erra, a gente também tem defeito. Então a gente não tem que ser tão duro, tão sisudo, tão rígido conosco. E sim ressignificar algumas coisas. Não deu certo hoje, vamos ressignificar, vou tentar amanhã novamente de uma outra forma, com outro olhar. Então, a nossa atividade de hoje, não precisa anotar nada, a live vai ficar gravada, então depois vocês podem, quem não viu a primeira live da semana passada, olhem, façam atividade, tá gravada, vai ficar ali, hoje é a mesma coisa, então eu quero que vocês relaxem no sofá, na cama, na cadeira, onde vocês estão agora, relaxem, eu vou até ler exatamente. Essa atividade é o jogo da escuta. A gente falou tanto uma das habilidades, né, da escuta ativa, de olhar no olho, de ouvir, de escutar, de falar e de ter esses momentos preciosos com a família, da conversa. E nada melhor de sentar numa mesa, numa refeição e poder olhar olho no olho e conversar. Relaxem, fechem os olhos, respirem fundo. Como eu digo para as crianças, cheira uma florzinha, assopra uma velinha. Novamente, cheira uma florzinha e assopra uma velinha. Quero que vocês fechem os olhos, só para vocês irem imaginando como vocês vão fazer esse jogo da escuta, o jogo da escuta com a família em casa. Então fechem os olhos, imaginem que vocês estão pegando 2 cadeiras, uma cadeira para você e uma cadeira para o seu filho. Vocês vão se sentar de costas um para o outro, sentem-se nelas, de modo que vocês fiquem de costas um para o outro. Então vão imaginando essa cena. Cada um de vocês deverá ter um caderninho para anotações. Peça para o seu filho desenhar uma imagem simples no caderninho dele. Enquanto ele desenha, solicite que ele descreva o desenho para você. O seu objetivo é ouvir tudo o que ele diz e tentar reproduzir a imagem no seu caderninho. Quando ele terminar, veja se você conseguiu desenhar algo parecido com o que ele desenhou. Agora é a sua vez de desenhar uma imagem e descrevê-la para seu filho. Essa atividade é muito divertida e realmente vai ajudá-lo a se concentrar em suas habilidades de escuta e de comunicação. Percebem? Percebem que são atividades simples? Foi um momento ali de 5, 10 minutos que vocês tiraram do dia para se conectar com a sua criança, com o seu adolescente em casa. Percebem que essa atividade a gente vai desenvolver essas 5 habilidades que eu falei agora. A escuta, a diversão,
a ser uma mãe ouvinte, vocês vão ter que se conectar com seu filho para ouvir como ele está descrevendo o desenho dele. A habilidade da calma, vocês têm que ter calma, tem que ter tranquilidade, vocês têm que ter a paciência do relato dele. A criança é muito cheia de detalhes, a criança é muito criativa, muita imaginação. Percebem que vocês estão ali entregues de uma maneira positiva. O tempo de qualidade que vocês estão desenvolvendo ali com eles. Obrigada, Emanuele, obrigada. Perceberam essa atividade? Percebem como faz essa diferença? E, gente, nessa atividade, a gente consegue perceber tanta coisa, mas tanta coisa. Daqui a pouco ele vai desenhar alguma situação na escola que ele não achou legal. A gente consegue perceber se aquela criança está sofrendo um bullying na escola. Perceber se está triste com alguma coisa, com algum motivo. Ele vai fazer um desenho e ele vai ter que descrever o desenho sem te mostrar. Então ele vai ter que desenvolver a oralidade, ele vai ter que falar do jeito dele, o que ele desenhou, para te poder desenhar parecido. Então percebam a importância dessa atividade e quanto ela é valiosa. Para quem está chegando agora, vai ficar gravada a live para vocês verem desde o início. A gente falou hoje de 5 habilidades. Agora a gente terminou uma atividade que é a proposta das terças da Mãe Coach, é sempre eu trazer uma atividade prática para vocês desenvolverem com a sua criança, com o seu adolescente, com o seu companheiro, com a sua companheira. Perceberam que é uma atividade simples e de conexão. Sem doação não há conexão. Isso eu sempre, quem já me acompanha aqui há algum tempo aqui no Instagram, é o que eu sempre digo. Se a gente não se doa 100% para o nosso marido, para a nossa esposa, para os nossos filhos, para os nossos pais, a gente não se conecta. E não é 24 horas se doando, mas é aquele tempo precioso que vocês têm ali de se doarem 100%. Na próxima terça-feira, nós vamos falar de mais 5 habilidades, que é o que a Lohane traz no livro, são 10 habilidades essenciais. A gente vai trazer mais 5 habilidades, vamos conversar mais sobre as 5 habilidades. Vamos fazer outra atividade prática, sim. Comecem a fazer essa movimentação em casa. Aos poucos, os membros da família vão entendendo, vão vendo, tem coisas diferentes. Proponham essa reunião de família. Não dá para fazer toda semana, faz quinzenal. Tem uma live aqui no meu feed, eu vou disponibilizar nos stories da reunião de família, que é muito legal. Um passo a passo, como fazer, como organizar, como conduzir essa reunião de família. Lembrem-se, não existe, eu vou até ler para vocês que eu achei essa frase linda que a Lohane colocou no livro e eu vou ler na íntegra. Não existe mãe perfeita. O importante é ser a melhor que você pode ser. Não é possível dar 100% o tempo todo, mas em alguns momentos, sim. E são esses momentos os mais importantes. Foque na conexão e não na perfeição. Quero agradecer a presença de vocês. Deus abençoe todos vocês. Eu que agradeço, Fábio. Gratidão por vocês estarem aqui comigo numa terça-feira, 22 horas, aqui, disponibilizando esse tempo de vocês, que eu sei que é precioso para todos nós. Muito obrigada. Convidem para a próxima terça-feira mais mães que gostariam de estar aqui conversando e a gente podendo se ajudar e enquanto mães, enquanto mulheres. Não esqueçam, antes de vocês serem mãe, vocês são mulheres, e esse tempo para vocês também é precioso. Muito obrigada pela presença de vocês, gratidão, gratidão.
E no final de semana eu vou chamar as convidadas para fevereiro, para março, vai depender do tempo delas também. Mas é o spoiler, a Fábio e a Emanuele vão ser as convidadas tops aqui da psicopedagogia educacional para a gente continuar essas terças da Mãe Coach nos ajudando e tornando o nosso dia a dia mais leve, mais alegre, mais feliz com as nossas famílias. Muito obrigada, um grande beijo e até a próxima terça-feira com as terças da Mãe Coach, sempre às 21 horas. Boa noite, gente. Obrigada.